este é o nosso quarto encontro e nesta aula, então, iremos trabalhar dois autores do empirismo, né? Vamos falar sobre o Locke, o John Locke, e também sobre o David Hume, de forma rápida, para que a gente possa compreender, né, como essa corrente, que é o empirismo, vai dar depois origem às teorias da aprendizagem, algumas teorias da aprendizagem que advêm dessa posição, tá? Então, nós vamos ver esses autores e depois nós iremos passar para o interacionismo com Piaget e com Vygotsky, duas posições diferentes também, né? Uma a do construtivismo interacionista e a outra, então, do socio-interacionismo. Essa é a nossa aula de hoje, eu espero que, então, que vocês aproveitem. Então, falamos do John Locke, né? Um filósofo inglês, representante, considerado o principal representante do empirismo, que vai retomar Aristóteles e que concebe a mente humana como uma tábula rasa, uma folha em branco, sem qualquer conteúdo, onde os dados que nos chegam pelos sentidos vão gravando impressões. Tá? A habilidade de fazer abstrações é a única coisa inata no homem. Todo o restante é derivado de experiências externas, contato com os objetos reais, e experiências internas, reflexão por prazer, reflexão sobre o prazer, por exemplo. Essa tese é exposta na sua obra Ensaio do Entendimento Humano, que vocês têm, ao final desse capítulo, vocês têm uma parte como um texto complementar. Então, Locke, né, nascido em 1621, morto em 1704, ele vai nos dizer, então, primeiro que a gente tem a impressão, né, aquilo que é gravado, somos uma tábula rasa, o mundo nos causa impressões, grava marcas em nós, né? Essas impressões, elas são fortes, mas elas geram ideias fracas. Essas ideias, elas podem, a ideia, né, melhor dizendo, definindo a ideia como Locke definiria, né, é um objeto ou material do pensamento. E a origem da ideia, as nossas ideias, então, provém da sensação e da reflexão, ou dos sentidos internos, a mente, e dos sentidos externos, corpo. Então, para o Locke, não funciona essa separação entre mente e corpo, né? Nós somos uma coisa única e funcionamos dessa maneira. Mas como nós então conhecemos? Nós conhecemos em contato com os objetos reais a partir da experiência com esses objetos. Esses objetos nos causam impressões, as impressões nos trazem as ideias, e as ideias simples, né? As ideias podem ser subdivididas em ideias simples, que são apreendidas passivamente pela mente humana, ela recebe, nós recebemos essas ideias simples, né? E elas são introduzidas pela sensação e pela reflexão. E temos também as ideias complexas, né? As ideias complexas, então, seriam formadas pela reunião de várias ideias simples. E o Locke vai utilizar como exemplo de ideia simples a ideia do número, as ideias da matemática. E depois, ao cruzamento de várias ideias simples, formam então as ideias complexas e desenvolvem o conhecimento humano. Então, ali no texto complementar, no ensaio acerca do entendimento humano, livro 1, capítulo 1, já anuncia: não há princípios inatos na mente. Nada está dentro do homem conforme a posição que a gente tinha estudado na aula anterior, que é a posição do inatismo. Tá? O conhecimento, ele se dá em contato com o objeto, né, através da experiência. Então, ele vai nos dizer já no primeiro parágrafo aqui, né, que a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui prova suficiente de que ele não é inato. Consiste numa opinião estabelecida entre alguns homens que o entendimento comporta certos princípios inatos, certas noções primárias, as quais estariam estampadas na mente do homem, cuja alma os receber em seu primordial e os transporta consigo ao mundo. Então, ele tá aqui desconstruindo a ideia dos inatistas, né? Quando vocês lerem o texto, vocês atentem para isso, né? Ele está refutando a posição inatista, está nos dizendo ali que é uma
opinião entre alguns homens de que o conhecimento se dá dessa forma, né? E logo a seguir, então, durante o texto, vocês vão ver, ele vai nos colocando na posição, prontos, né, para aceitar, então, talvez a posição do empirismo, que é essa posição, então, em que partimos da experiência. Ok? Vamos, então, para o David Hume. Então, David Hume, um escocês, nascido em 1710 e que faleceu em 1776, ele defendeu, então, o empirismo e deu continuidade às ideias propostas pelo Locke. Ele, sim, então, foi um crítico da filosofia inatista cartesiana e de toda a filosofia que apoia o dualismo entre corpo e alma e, consequentemente, separa os fenômenos psicológicos dos fenômenos naturais. Para nós, o Hume é mais interessante ainda do que o Locke, porque o Hume, para ele, né, os conhecimentos acerca do comportamento humano, as emoções, as ações, elas devem ser objetos de investigação da ciência. Então, aqui, abrindo um caminho, uma possibilidade, para que depois, mais adiante, a gente tenha, então, a psicologia como ciência. Afirma que o conhecimento inicia com a experiência pelas percepções individuais, que podem ser de dois tipos, as impressões ou as percepções originárias, que se apresentam à consciência através das sensações, e as ideias, que são impressões mais fracas, recordações deixadas pela impressão. Então, a gente tem o mesmo modo de pensar, né? Vocês veem aí na nossa lâmina, a gente tem o objeto, as impressões, as ideias, né? As impressões são imediatas, vivas e intensas, elas são fortes, né? E as ideias seriam, então, uma representação ou cópia das impressões no pensamento e resultam de uma reflexão. Então, ali já há um movimento, tá? Quando a gente tem as impressões, a gente vai ter as ideias como uma cópia dessas impressões, mas como resultado de uma reflexão. E aí nós fazemos uma associação. O que é a associação? Vocês estão aí acompanhando, né? A associação é quando a razão e os juízos racionais realizam, então, uma conexão entre as ideias. É uma atração mútua de ideias devido à sua semelhança, contiguidade e causalidade. Então, as ideias vão se agrupando, né, devido à sua semelhança, à sua contiguidade e à sua causalidade, elas vão se agrupando nessa ordem lógica, né, e formando, então, o que temos depois como conhecimento através das relações entre ideias, por exemplo, as relações entre os números da matemática, e o conhecimento através da relação entre fatos, que, por exemplo, as relações de causalidade entre dois fenômenos. Eu trouxe para vocês aqui, nessa nossa próxima lâmina, alguns argumentos do empirismo de Hume, né? Dois fortes argumentos que ele traz ali para contestar a questão do inatismo. Então, o primeiro argumento do Hume diz, quando submetemos nossas ideias à análise, vemos que sempre se compõem de ideias simples, que foram copiadas de uma impressão precedente. E aqui, então, Hume faz uma jogada, ele faz essa afirmação e ele coloca no adversário, no leitor, naquele que vai buscar o diálogo, a tarefa de encontrar, então, e provar para ele uma ideia cujos elementos não sejam provenientes das impressões, para poder, então, refutar o que ele está trazendo. E o segundo argumento, então, que ele nos traz, né, quando, devido a um defeito do órgão sensorial ou a falta do objeto do sentido, alguém nunca teve determinada impressão, verifica-se que também não possui ideia correspondente. Ou seja, se a pessoa ela é surda, né, ela tem um problema no órgão sensorial, ela não vai ter a ideia de som, por exemplo. Tá? Isso é
um dos argumentos que ele utiliza para mostrar que a gente precisa dessa impressão gravada que é dada pelo ambiente, pelo mundo, né, pelo externo, pela experiência com o mundo, né, e que se a gente não tiver o acesso por algum motivo, seja por um problema adquirido ou já congênito, né, nós não vamos ter acesso a um determinado grupo de ideias, ok? Vocês podem ver aí que a gente tem um vídeo, né? Assistam esse vídeo, ele é bem curtinho e bem didático sobre impressões e ideias em Hume, para que a gente possa, então, ficar com uma boa base do que seja o empirismo, né? Que depois vai nos auxiliar a compreender as teorias da aprendizagem que vem no nosso quinto encontro. De onde provém o conhecimento? Como o empirista que sou, a esta questão só posso responder dizendo que todo o nosso conhecimento é fruto da experiência sensível. Ou seja, nada existe na razão que não tenha estado anteriormente na experiência. Os primeiros dados do conhecimento são impressões sensíveis sob a forma de percepções. E as nossas percepções são de dois tipos: impressões e ideias, que diferem quanto à qualidade e quanto ao grau de intensidade. Por exemplo, quando olhamos para um cavalo castanho, temos uma determinada percepção, ou seja, temos dele uma impressão visual. Ou seja, quando pensamos num cavalo, evocamos uma ou mais ideias: animal equídeo, castanho, ruminante, etc., que, conjuntamente, formam o significado da palavra cavalo. O que quero dizer com isto é que, sem impressão, não existe ideia. Isto é, não nos é possível ter uma ideia de algo que não tenhamos experimentado primeiramente enquanto impressão, ou seja, a impressão antecede a ideia. Vou tentar agora explicar-vos aquilo que distingue as impressões das ideias. As impressões podem ser de dois tipos. Podem ser impressões de sensação, sons e cores, por exemplo, e impressões de reflexão, alegria e amor, por exemplo. As impressões são vivas e fortes, claras e pormenorizadas. As ideias são cópias das impressões e, por isso, são menos vivas e fortes, uma vez que são produto da imaginação e da memória, ou seja, são recordações de impressões. E agora, então, nós vamos abordar o interacionismo, tá? Em duas de suas vertentes, né? O construtivismo e o socio-interacionismo. O interacionismo, ele é, como vocês podem lembrar, que nós vimos, né, na nossa árvore ali das ideias, das concepções epistemológicas, aquilo que vai procurar juntar, então, as ideias do inatismo com as ideias do empirismo, né? No sentido de que ela é uma posição que aproveita, né, coisas que vêm do inatismo, por exemplo, na teoria do Piaget, conforme já conversamos numa outra aula, né? Então, Piaget, vamos ver mais adiante, mas Piaget vai nos dizer: nós precisamos das estruturas mentais, nós precisamos do aparato, né, funcionando, do nosso aparato biológico funcionando para que a gente possa aprender, né? Então, e também, mas não é só isso, ele vai dizer, nós precisamos interagir com o meio também. Então, nós vamos aprofundar nessa posição, então, do interacionismo. A característica geral do interacionismo é de que o conhecimento é produzido pela ação do indivíduo sobre o meio e do meio sobre o indivíduo, tá? O meio no interacionismo é o mundo físico dos objetos e o mundo social e suas relações e cultura. Então, é esse meio, né, que fala que a teoria interacionista vai nos trazer, ele é amplo. Ele não é só o mundo físico dos objetos, mas ele compõe o mundo social, as relações, as culturas, né? E o Piaget, né, ele vai nos mostrar como o sujeito se desenvolve cognitivamente. As suas pesquisas procurarão responder a uma indagação de cunho epistemológico, que é: como passamos de estruturas mais simples de pensamento para estruturas mais complexas. Por exemplo, um bebê ao nascer, ele não reconhece a si mesmo, ele não reconhece a sua imagem no espelho. E logo a seguir, passados poucos anos, né, pegamos aí a adolescência, por exemplo, o mesmo indivíduo
que não se reconhecia no espelho, não reconhecia aquela imagem como pertencente a si mesmo, ele não só se reconhece no mundo, mas ele se distingue dos outros. Ele formou um caráter de identidade que é próprio dele, né? Então, como é que isso pode acontecer? Essa é a grande pergunta do estudo do Jean Piaget. Então, para realizar a sua investigação, voltará seu olhar para as crianças bem pequenas e pela observação, utilizando o método da observação e da experimentação, ele vai tentar entender como elas constroem as noções fundamentais de conhecimento lógico, espaço, tempo, objeto, etc. Pois entende que assim ele poderia compreender o nascimento, ou seja, a gênese, a evolução do conhecimento humano. Então, a teoria piagetiana é conhecida nessa parte como epistemologia genética, né? E o termo construtivismo, conforme vocês vão poder assistir no vídeo que trouxe para vocês, né? Ele advém dessas construções, né? Que vem dos processos humanos na interação com o mundo, na relação com os outros e também das ideias que ele já tinha antes. Tá? Então, vão se fazendo novas construções lógicas do conhecimento, por isso construtivismo. Então, ele é um biólogo, né, de formação, então ele vai trazer toda essa carga da biologia para entender o processo de aprendizagem. Então, o teórico cria o conceito de epigênese, né, que é considerando que o conhecimento não vem nem da experiência, nem da hereditariedade, como argumentavam os teóricos empiristas e inatistas. O conhecimento é, como eu já acabei de dizer para vocês, uma série de construções sucessivas com a elaboração de novas estruturas. Para que essas construções e elaborações de estruturas aconteçam, o indivíduo e o meio interagem. Tanto a experiência sensorial como as condições biológicas constroem a inteligência humana. Então, vocês vejam que é uma posição que vai realmente aglutinar, né? Vai trazer questões lá do inatismo com as do empirismo e vai procurar, então, chegar a alcançar esse entendimento do conhecimento humano. As concepções de equilibração e desequilibração são nucleares na epistemologia genética. É a equilibração que garante, então, o equilíbrio entre o indivíduo e o meio. Só que isso é interessante da gente tentar entender, né? Porque isso a gente, como professores, vamos poder ver isso em sala de aula, né? Que é a pessoa chega com aquela equilibrada com o meio, né? Ela e o conhecimento que ela carrega. Mas ela entra em contato com outro conhecimento, ela entra em contato com o desconhecido, melhor dizendo. E esse desconhecido desequilibra aquilo que ela pensava, que ela tinha como certeza, o modo como ela sabia fazer aquela coisa, vai ser alterado, né? E vai se criar, então, vai ser alterado e a pessoa vai precisar fazer a acomodação desse novo conhecimento para que então ela chegue a uma nova fase de equilíbrio e aí ocorra de novo, provocado pelo meio, pela interação com os outros, uma desequilibração e assim sucessivamente. Essas são as construções a que o Piaget se refere, né? Então, o conhecimento ele nos desequilibra e ele nos reequilibra com relação ao meio em que a gente vive. A ideia dele é que todo o organismo ele quer estar em equilíbrio. Porém, nós somos confrontados cotidianamente com objetos desconhecidos ou situações inusitadas. E nossa estrutura cognitiva ela é desequilibrada. Ou seja, ela é perturbada por aquele novo elemento. Então, para alcançar novamente o equilíbrio, precisamos construir conhecimento, reorganizando nossa estrutura interna, mobilizando conhecimentos e experiências de maneira que essa nova estrutura consiga resolver o problema causado pela desequilibração.
A teoria da equilibração é a resposta à questão formulada sobre como passamos de estruturas mais simples do pensamento para as mais complexas. Ela representa o processo pelo qual o indivíduo, frente ao meio, se adapta, reorganiza suas estruturas, resolve problemas e transforma o meio através da ação. Aqui vocês, no vídeo que vocês vão assistir agora, então, né, vocês vão ouvir o Piaget falar sobre a sua epistemologia genética, o que é, e qual é a sua posição, e fundamentar a sua posição. Esta é a primeira parte de 4 partes de um vídeo gravado na Suíça em 1977, por desejo do próprio Piaget de explicar alguns equívocos, né, no entendimento da sua teoria. E aí, então, vocês vão encontrar ele nos dizendo, por exemplo, né, não sou nem empirista nem inatista, sou construtivista. O conhecimento é uma série de construções, nunca uma cópia. Então, olha só, né, a gente teve o empirismo recém nos dizendo que o conhecimento era uma cópia. E aqui a gente tem a posição do Piaget, né, dizendo que ele não é nenhuma coisa nem outra, mas porque o conhecimento é uma série de construções e não é uma cópia. Ele é o conhecimento. O que é o conhecimento para o Piaget? É uma interpretação por assimilação dos objetos às estruturas anteriores do sujeito. Então, o sujeito tem estruturas anteriores, né? Ele tem lá, quando ele é bebê, estruturas que possibilitam os primeiros conhecimentos. E isso vai trazer essa cadeia de construções, vai possibilitar essa cadeia de construções, tá? E ele vai exemplificar, né, como vocês podem assistir no nosso vídeo, através do desenho feito por uma criança. Um desenho é sempre uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, ela desenha a ideia que tem, mesmo estando diante do objeto, que é o que ele nos relata. Desenha o que sabe, ou seja, ela faz uma interpretação do objeto. As ideias e livros de Jean Piaget sobre o estudo do desenvolvimento da criança e sobre educação têm influência no mundo inteiro. Ele utiliza a expressão epistemologia genética para descrever seus estudos sobre o desenvolvimento do conhecimento em seres humanos. Suas pesquisas levaram à teoria do conhecimento. Este filme foi realizado na Suíça em 1977, exatamente da forma como Piaget o imaginara. Ele discute suas ideias, esclarece mal-entendidos e mostra algumas de suas experiências clássicas com crianças. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer algumas palavras sobre a ideia central de nossa epistemologia genética, porque ela é quase sempre mal entendida. Para um empirista e até um neo-behaviorista. Assim fez Bernheim, que sustenta que o conhecimento parte da ação exercida sobre os objetos. Ora, uma ação exercida sobre os objetos é algo totalmente diferente de um conhecimento retirado dos objetos. Outros me consideram um neomaturacionista ou até mesmo um inatista, uma vez que introduzo a ação do sujeito. O que eles esquecem é que a ação do sujeito é justamente uma ação sobre os objetos. Consequentemente, o que se dá é uma interação e não uma ação em um sentido único. Em outras palavras, não sou nem empirista nem inatista, sou construtivista. Eu penso que o conhecimento se realiza através de construções contínuas e renovadas por uma interação com o real. Não são pré-formadas. Existe uma criatividade contínua.
Gostaria de mostrar a razão pela qual o conhecimento não se encontra pré-formado nem no sujeito, nem nos objetos. E sim, o que existe é uma auto-organização e, consequentemente, uma construção e uma reconstrução contínuas. E por que não sou um empirista? O empirista pensa que o conhecimento é uma espécie de cópia dos objetos. Uma cópia funcional, como dizia Rowe. Ora, o conhecimento não é nunca uma cópia. O conhecimento é sempre uma assimilação. Isto é uma interpretação por integração do objeto às estruturas anteriores do sujeito. O melhor exemplo que poderíamos dar para justificar essa tese é o estudo do desenho na criança. Um desenho é, por definição, uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, desenha a ideia que tem. Desenha o que sabe, ou seja, uma interpretação do objeto, e não o objeto enquanto observável e perceptível. Vejamos o exemplo de um losango. Mostro o modelo e peço à criança para copiá-lo. Para a criança, o losango é um quadrado com pontas. Vejam o resultado. O que ela desenha é um quadrado com uma ponta para cima e com a ponta para o lado. Agora vejamos uma primeira experiência. Uma pequena criança, Emanuele, de 3 anos e meio, vai nos fazer a cópia de um triângulo. Take a good look at it, huh? Dê uma boa olhada no desenho. Like that. Like that? Está como você vê o desenho? Sim, ele tem uma ponta aqui. Little what? Little point here, see? Uma ponta aqui. Você está vendo? Ela concebe o triângulo como uma espécie de quadrado, ao qual acrescenta 3 pontas. Pontas estas mais arredondadas que pontiagudas, mas que representam, como ela mesma disse, 3 pontas. Em outras palavras, crítica ao empirismo. O conhecimento não é jamais moldado unicamente a partir dos observáveis. Não consiste em observáveis puros, e sim em interpretações por assimilação a estruturas anteriores. Por outro lado, por que razão não devo ser considerado um inatista ou um a priorista? Tomemos a história da ciência. A história da matemática inteira é uma construção contínua. Tomando os números naturais 1, 2, 3, 4, etc., veremos que foram necessários séculos para se chegar ao conjunto dos números inteiros, incluindo os negativos. Se tomarmos o exemplo dos racionais, tivemos que esperar por Pitágoras para chegar aos irracionais. Isso significa que tais conhecimentos foram construídos e não pré-formados. Se o acreditássemos pré-formados, como faz Chomsky em sua ingenuidade biológica, teríamos que aceitar que as matemáticas já se encontram presentes de forma implícita ou inata no próprio bebê. E não apenas no bebê, no animal também. Teríamos que ir até os invertebrados e protozoários para chegar à origem das matemáticas. Na realidade, observamos nas crianças que as matemáticas são construídas através das ações do sujeito. Elas procedem da coordenação das ações do sujeito, da lógica da ação do sujeito. Sob esse ponto de vista, a criança precisa construir tudo, até mesmo o que nos parece mais evidente. Vejamos agora um pequeno exemplo, uma experiência. Nós vamos mostrar à criança um barbante que apresenta a seguinte configuração. Perguntamos o que acontece se puxamos desse lado. Ela entende que se o comprimento aumenta deste lado, diminui daquele.
Aparentemente, a criança entendeu tudo. Agora, se perguntamos se o comprimento total é igual nas duas situações, ela negará a conservação, como veremos numa experiência que faremos adiante. A criança nega que seja o mesmo comprimento total, embora entenda parte da transformação. O fato de uma conservação tão elementar não ser construída antes dos 7 ou 8 anos mostra a diferença entre o inato e o que vai sendo pouco a pouco elaborado, construído e organizado pelo sujeito. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Os Okay. dois barbantes são do mesmo tamanho? Now then, A criança responde que sim. if I pull this string like this, what's going to happen? O que vai acontecer se eu puxar essa ponta aqui? This will be big, and that will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. Aqui será grande e aqui será a parte pequena do barbante quando eu puxar. There. Is it? There. Is that right? Está correto? Now tell me this. Diga-me. This string from this end to this end. Is it still just as long as that one? Or is it not? Estes dois barbantes são do mesmo tamanho? Not that this A one. criança responde que não. It is not just as long as that one. Okay. Insiste dizendo What que if não. we put this one back as it was before? E se eu colocar de novo na situação anterior? This one won't be like this one. This one. Aí sim, aquele será como este. There. Yes. And where will the little part be? There. Okay. So we pull like that. And now E colocando nesta situação, this end to that. este barbante agora é do tamanho deste? Ah, agora está do mesmo tamanho. If we pull again, there, that. E se eu coloco novamente desta Both forma? of them? No. Aí não. Aí não. Falemos agora um pouco sobre as estruturas operatórias. Eu as entendo como sistemas de transformações exercidas pelo sujeito e, portanto, o prolongamento das ações do sujeito. Estas transformações podem compor-se entre si, levando a um sistema fechado. Por exemplo, uma classificação, uma seriação ou uma matriz e assim por diante. Quanto às operações, eu as definirei como transformações ou ações do sujeito.